Olá, eu sou Andréa Pacha, sou da Aqua Essência das Águas e estamos aqui hoje para trazer essa aula bônus para vocês, trazendo um pouquinho da história da Aqua Essência das Águas, da Aqua Animal. E aqui do meu lado está a Romy Schneider. Fala aí, Romy. Olá, vamos estar com vocês um tempinho, conversando um pouco sobre a água, sobre essa interação com o campo de consciência dos animais. Então tá legal. Então vou começar a fazer o compartilhamento de tela com vocês. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, a Aqua Essência das Águas e a Aqua Animal. A Aqua Essência das Águas, ela está enquadrada numa terapia integrativa e complementar. Nós fazemos coletas de água em diversos locais no Brasil e no mundo e transformamos em essências de campo de consciência. Então, o que vem a ser isso? Eu vou contando um pouquinho a história aqui da Aqua para vocês. Pronto. Só um pouquinho aqui. Retomando aqui, então, a gente faz coletas de água em diversos locais no Brasil e fora do Brasil. Aqui tem fotos de alguns locais de coletas. Aqui a gente pode ver do lado esquerdo o Abismo Ayuma, assim bonito, no Mato Grosso do Sul, onde foi feita uma coleta a 16 metros de profundidade. E do lado direito a Cachoeira Boca da Onça, em Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Eu sou pesquisadora e fundadora da Aqua Essência das Águas. Então, aqui trazendo um conceito do sistema Aqua, né? E um conceito baseado na teoria de Hubert Sheldrake, que ele trouxe a teoria, em 1981, a teoria dos campos mórficos ou morfos genéticos, né? Então, a Aqua, ela é um sistema que ela tem como objetivo pesquisar através de coletas de água de diversos locais, e essas águas são submetidas a diluições específicas, se tornam essências terapêuticas de campo de consciência. Elas vão levar o nome do local da sua coleta, e elas vão levar também as informações da memória e do propósito das águas, dos diferentes locais do Brasil, nas suas fronteiras e no mundo, facilitando processos terapêuticos. O Hubert Sheldrake é um biólogo, um pesquisador, e ele é um grande pesquisador da física quântica também, e ele vem trazendo, ele vem fazendo muitas pesquisas sobre os campos de memória. E em 1981, ele trouxe essa teoria para nós, que os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não levam energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. Então, esse conceito é o conceito onde nós nos baseamos, que é o conceito que se enquadram as essências da Aqua e os compostos Aqua. Resumindo isso para vocês, explicando para ficar um pouquinho mais simples, a água contém informações, memória e propósito. E esses propósitos e essa memória que contém na água, ela pode ser extremamente útil nas nossas emoções, facilitando processos terapêuticos para nós. A origem desse conceito de essências de campo de consciência veio através do Dr. Eduard Bach, na década de 30. Ele era um médico de guerra, um imunologista, depois se tornou um patologista, se tornou um homeopata e em certa data ele adoeceu e se retirou num sítio no interior da Inglaterra
e ainda buscando as causas das doenças do sofrimento humano, ele começou a estudar as essências florais. Então, ele percebeu, por experimentar os orvalhos que ele colhia das flores, né, o orvalho das flores, ele começou a experimentar e percebeu que aquele orvalho continha um efeito terapêutico muito potente, muito abrangente. Então, em 1930, ele descobriu esse método e ele criou 38 essências de campo de consciência, que hoje são conhecidas como os florais de Bach, o que o Dr. Bach criou. Das 38 essências de flores que ele criou uma essência de água, que é o rock water. As essências florais, elas são essências de campo de consciência. Então, o que elas fazem? Elas vão ancorar virtudes que vão equilibrar o nosso sistema emocional dos animais, das plantas também. As essências de campo de consciência, de campos de consciência, elas podem vir de diversos locais. Basta a gente ter consciência, informação, memória. E quem veicula e quem segrega essas virtudes sempre é a água. Então, a gente tem as essências de campo de consciência da própria água, que é o caso, no nosso caso, o caso da Aqua Animal, que nós coletamos fui muito para frente, coletamos as essências diretamente da água e temos esse campo de consciência, esse campo de informação diretamente da água. A gente pode também ter essências de campo de consciência dos minerais, né? As informações que os minerais também podem trazer para a nossa saúde. E, inclusive, também essências de música. Então, são diversos campos de consciência que nós podemos acessar através desse conceito e desse feitio de essências. O Dr. Bach, ele dizia a frase, né, cura a ti mesmo. Então, quando ele conheceu, quando ele entendeu sobre os florais, ele trazia muito a questão da pessoa se autoconhecer para ela poder também fazer uso dessas essências e entender a raiz do sofrimento. Então, ele já começou a dizer que a raiz do sofrimento humano e as verdadeiras causas dos desequilíbrios físicos e psíquicos não são de origem material, né? A doença, ela é sempre um resultado de um conflito de personalidade, são vícios da personalidade e a sua real missão de vida. E isso é totalmente atual, essa frase dele, porque quando a gente se desconecta da real missão de vida, provavelmente o nosso corpo adoece, assim como os dos animais também. Esse lado esquerdo aqui, essa foto aqui do lado esquerdo, é uma praia que se chama Praia de Castelhanos, em Ilhabela. Aqui também foi coletada uma essência, que se chama Essência Castelhanos. Então, como é que se dá a cura através dessas essências? De novo, trazendo o conceito do Dr. Bach, a gente traz a informação de não brigar e não lutar contra a doença, mas fortalecer a consciência e fortalecer as condições para poder elaborar e integrar as dificuldades da vida de maneira equilibrada. Cada uma das essências florais expressa uma qualidade ou virtude originada da natureza, trazendo o indivíduo para a harmonia com o propósito da alma. Então, as essências florais também trazem essas virtudes e as essências da água também vão trazer essas virtudes que vão entrar em ressonância com o nosso ser e vão despertar a essas mesmas virtudes que já estão dentro de nós, que já vieram conosco. Por exemplo, aqui a gente traz o rock water, que foi, aqui a foto do local onde o Dr. Bach coletou
a essência de água dele, que é o Rock Water. E a essência, a virtude que o Rock Water traz é a essência para aquelas pessoas que são muito rígidas na maneira delas viver e elas acabam negando a si e negando a alegria e prazer da vida. Então são pessoas extremamente tensas, elas sempre colocam um propósito único e às vezes é um propósito profissional, alguma coisa que traga uma rigidez às emoções dessa pessoa. Então o Rock Water, ele vai trazer essa flexibilização para as emoções e ele acaba, pela ressonância ali do emocional com o físico, ele acaba até acalmando o tônus muscular. Então, muitas pessoas gostam do Rock Water porque ele também acaba acalmando ali o tônus muscular, trazendo um pouco de relaxamento, mas porque a sua atuação foi primeiro nas emoções. A Aqua, ela tem alguns braços, então a gente tem aqui a parte de cima a Aqua para os adultos, né? Essas essências, elas são misturadas e transformadas em compostos terapêuticos para adultos e para crianças. Então a gente tem o Aqua Curumim e o Aqua Adultos também. E a gente tem a Aqua Animal, né? Um método terapêutico inovador através da consciência das águas. Então, eu e a Romy nos encontramos e pudemos conversar um pouco sobre ela, trazendo toda a experiência dela, de vários anos, mais de 30 anos de atendimentos, aí de mais de 30 anos na medicina veterinária, e nós começamos a elaborar alguns compostos para começarmos a trabalhar com os animais, né? Aqui traz uma foto do início, quando a gente começou os nossos estudos, e os compostos da Aqua Animal, eles são voltados para a tríade animal, médico veterinário e tutor, trazendo uma nova consciência e conceito, um conceito que vai olhar para toda essa tríade e trabalhar também com os benefícios da água. Isso daqui é um ditado de um mestre, de um chefe de uma tribo indígena norte-americana, que já dizia, né, o que é o homem sem os animais? Se todos se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito. Pois o que ocorre com os animais também afeta o homem. Tudo está relacionado entre si. Então, as filosofias dos povos nativos sempre contemplaram a relação do animal, dos animais, principalmente dos animais selvagens, com o homem. Sempre fizeram essa ponte, sempre trouxeram esses ensinamentos para nós, e até hoje essas filosofias de povos nativos, eles trazem bastante conhecimento de todos os animais e quais os benefícios desse link emocional e inconsciente para a nossa vida e para a própria vida de todos os animais. A base da terapia, que a gente chama terapia de essências Aqua ou terapia de essências de campo de consciência, é sempre entender que todos nós e os animais, nós nascemos com o potencial de todas as virtudes. Então, a gente tem esse potencial dentro de nós. Com o passar do tempo, nós vamos passando por experiências, algumas traumáticas, algumas mais tristes, e nós vamos trazendo algumas crenças limitantes para o nosso self. Então, a essência de campo de consciência, ela vai trazer registros da natureza. E por trazer registros da natureza, e principalmente a água, ela vai trazer registros que vão despertar em nós, como se fosse acordar em nós novamente, todas essas virtudes que elas foram ficando esquecidas
por conta do caminho, por conta desses traumas, dessas tristezas e da formação dessas crenças limitantes. Nós vamos trabalhar muito, a gente trabalha muito realmente com a força da natureza, porque principalmente, a gente acredita que a natureza traz todas as possibilidades para nós de cura, né? Basta a gente observar. Então, nós, os animais e as plantas, quanto mais nós entrarmos de novo em ressonância com a natureza, nós vamos começar a voltar para o nosso natural também e vamos começar a ter um equilíbrio, né, que vai ressoar aí entre os animais que estão, né, conosco e até para o meio ambiente que a gente vive. Então, essas virtudes, elas são potenciais intrínsecos e eles se abrem para mudanças. Quando ele é provocado, quando ele percebe que existe algo ali chamando de volta, ele se abre para que essas virtudes surjam novamente. Então, essa é a base, né, resumidamente, a base da terapia aqua, de como acontece esse movimento. Então, ela é uma terapia para as emoções, para as nossas emoções, para os animais e para as plantas, né? Nós vamos a gente começa a fazer dentro da Aqua Animal perguntas mais diferenciadas, né? Então, a gente já olha mais para os animais e tentando entender como é que eles se sentem, como é que nós nos sentimos, como é que sentimentos, né? Nós gostaríamos que eles tivessem, ou que sentimentos eles trazendo para eles de novo, eles se equilibrariam de novo, né? E quais os nossos sentimentos em relação a essa convivência, a convivência do meio que a gente se encontra e a convivência com os nossos animais. Então, essa questão, ela começou a ser bastante pontuada, porque entende-se hoje que tudo está interligado, então é um caminho, é um campo só, né? Mas a Romi vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Aqui mais um pouquinho do que a Aqua faz, o que nós fazemos. Essa aqui é uma cachoeira, chama-se Cachoeira do Alcantilado, em Minas Gerais. É um local de coleta da água, da Aqua. Então, a gente coleta a água direto da natureza, a gente vai nesses locais e a gente coleta a água diretamente na natureza. A gente vai transformar essas essências que a gente coleta nos compostos terapêuticos. Então, cada local de coleta desse, a água contém informações, propósito e memória diferenciados, podendo potencializar aí os compostos, podendo nos ajudar em diferentes aspectos da personalidade, tanto nossa como dos animais e das plantas. A gente começou a olhar melhor para a água. Então, a gente traz pesquisas também, não só dentro da água, porque a gente entende também que a água é o nosso grande líquido amniótico e ela ainda é ela que sustenta a vida na Terra e sustenta todos os seres vivos. E, além disso, a gente traz pesquisas também embasadas na nova medicina germânica, nas constelações sistêmicas e na medicina veterinária sistêmica, estudos frequenciais e conhecimentos ancestrais. Então, a gente fez uma mistura bem grande de todos os nossos conhecimentos para poder compartilhar e para poder montar esses compostos que a gente vai explicar um pouquinho deles lá na frente.
Essa frase é uma frase que eu gosto bastante de falar, porque ela é muito, foi um insight, né, nas coletas, que cada nascente de água, ela é um berço sagrado. Então, nas minhas pesquisas, quando eu me deparo com uma nascente, quando eu vou coletar uma nascente, eu sempre percebo que as nascentes elas são berços sagrados, elas estão ali trazendo vida. Então, elas também, aquela água traz todas as informações de despertar para nascer bem, para renascer bem. Elas vão ativar processos de transformação na nossa consciência, dos animais, das plantas, vão despertar talentos, virtudes e potenciais, favorecendo, possibilitando a restauração da paz, harmonia e equilíbrio de todos os seres vivos, né? Então, enaltecendo as nossas virtudes, a gente consegue iluminar as partes do nosso self e fortalecer para que, através também de autoconhecimento, né, a gente consiga ir superando os desafios emocionais. E com os animais também, da mesma forma, vai despertar neles as virtudes que ele já tem, o potencial que já vem com ele. A água, eu chamo a água hoje de ser. Eu não vejo mais a água como um elemento, não vejo mais a água como um diluente, por exemplo. São 4 anos de pesquisas já dentro d'água e a gente começa a observar coisas muito que não se observava, porque hoje a água ela é muito simples, ela é muito fácil, a gente abre a torneira e sai água, né? E antigamente não era bem assim. Então, a gente tem todo um processo, toda uma história da água. Então, nós vamos ver um pouquinho hoje, resumidamente, um pouquinho dessas histórias da água e dessas pesquisas que se fazem em relação à água, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente é gerado dentro da água, né? E os animais também, os mamíferos, né, Romy? Pelo menos os mamíferos, né? São gerados dentro d'água. Então, a gente iniciou a nossa vida dentro d'água e a gente parou de prestar atenção nisso, né? Quase ninguém lembra mais disso. E aqui uma frase do Dr. Luc Montagnier, a Romy vai falar um pouquinho dele também, né? E ele fala isso, que a vida surgiu na água dos oceanos. Nós, seres humanos e animais, iniciamos a nossa vida dentro do líquido amniótico, que possui 99% de água. É incrível o que a água nos proporciona. Então, durante esse tempo todo de pesquisa, né, eu também fui descobrindo sobre vários outros pesquisadores que também se dedicaram ao estudo da água. Então, a gente teve, um dos mais famosos foi o Dr. Masaru Emoto, que fotografou cristais de água. Eu vou mostrar um pouquinho ali na frente também sobre essa pesquisa dele, essas fotos dele. Dr. Luc Montagnier, que trabalhou também, acho que ele foi o descobridor, né, do vírus da AIDS, foi um dos descobridores do vírus da AIDS. Gerald Pollack também estuda muito a água até hoje. O Instituto Aeroespacial de Stuttgart, na Alemanha também, descobriu por acaso que a água tem memória. Eles não estavam nem pesquisando a água, mas eles estavam pesquisando sobre a vida fora da Terra e eles descobriram que a água tem memória. O Victor Schauber, que há muitos e muitos anos iniciou esses estudos, a gente pode dizer que ele é um dos precursores mesmo dos estudos da água. Foi lá em torno de 1800 e alguma coisa, já final de 1800, que ele já começou os estudos dele. O Rupert Sheldrake, é muito interessante as pesquisas dele dentro dos campos mórficos e campos de consciência, a gente já falou um pouquinho. E esse instituto alemão, né, o Stormen Institute, que é um instituto que se dedica
aos estudos das formas, dos ritmos da água. Então, tem muitas pessoas ao redor do mundo estudando e que já estudou a água, os seus mistérios e as suas particularidades. O Victor Schauberg, ele se dedicou, né, a estudar a água e ele se dedicou a produzir água com vida. Ele começou os estudos dele nas montanhas, acho que eu não sei se é da Áustria, acho que é da Áustria. E ele começou a observar a importância do vórtex, né, desse movimento circular. E então ele fez um estudo muito aprofundado sobre esse tema aí, sobre o vórtice da água, e percebeu que existia um potencial de recriar vida quando se fazia esse movimento. Esse estudo dele é bastante profundo. Num curso nosso a gente se aprofunda mais nesse tema. E aí vários outros pesquisadores depois dele começaram também a estudar sobre o vórtice da água e a se beneficiar desses estudos grandemente. Esses daqui são os estudos, as fotos do Dr. Masaru Emoto. Então, o Dr. Masaru Emoto, ele colocava a água envolvida, às vezes, num papel, numa garrafa com papel com palavras de amor, de paz, de agradecimento, deixava essa água algum tempo ali, e depois ele congelava a água e conseguia fotografar os cristais que a água produziam, de acordo com a informação que ela recebia. Então, a gente vê aqui os cristais, né, de Sinfonia de Mozart, da música Imagine de John Lennon, né, falando que a música também ela cria um campo de consciência, um campo de memória, e a água ela capta isso com a palavra amor, né? Aqui uma fonte, né, de Fujihara antes de uma prece e a mesma água da mesma fonte depois de uma prece. Então, a formação, né? Aqui a frase, né? Eu vou te matar. Então, desconfigurou completamente os cristais da água. Aqui é a palavra obrigado e aqui é a palavra paz. Então, a gente pode perceber que existe realmente um padrão no universo e a água, ela não é só capaz de memorizar esse padrão, como foi no caso dessas pesquisas do Masaru Emoto, como ela tem os próprios padrões quando elas são coletadas em locais em locais onde ela está mais preservada, ou mesmo em locais mais amplos, ela tem um propósito maior. Então, ela também traz aquele propósito dentro dela, né? Essas informações vêm dentro da água. Esse daqui é o Dr. Berne, nesse Instituto Aeroespacial de Stuttgart, na Alemanha. Eles estavam fazendo outros tipos de pesquisas e, de repente, eles descobriram, através de um experimento simples de colocar gotas de água no microscópio, e eles começaram a entender que existia padrões que mudavam de acordo, às vezes, com pensamento, de acordo com pessoas. Tinha hora que os padrões não mudavam, ficavam do mesmo jeito. Eles começaram, então, eles abriram um leque dentro do Instituto Aeroespacial só para os estudos da memória da água. Então, esses estudos foram revelados principalmente em 2018, é bem recente, né? Então, eles puderam comprovar, através dos experimentos deles, que a água tem memória. O Struyman Institute foi fundado pelo Theodor Schwing. O Theodor, ele veio logo depois ou junto ali com o Victor Schauberg, e ele começou a estudar os ritmos e os padrões da água. Então, hoje também na Alemanha,
num local lá chamado Floresta Negra, na Alemanha, existe esse instituto e eles dão cursos, existem vários voluntários também que trabalham lá, e eles começaram a estudar padrões que se repetem dentro d'água e que também começam a se repetir na formação de várias coisas. Então, aqui se pode ver uma água que recebeu um corante, por exemplo, uma grande seringa sendo injetada em outro líquido, em outra água. Só que aqui, como ela estava com corante, ela se destaca e ela forma, e ela faz essa forma. Então, isso foi uma forma que foi bem estudada por eles, e eles destacam muito isso, que isso é uma das formas que forma tudo no universo. Inclusive, a forma dos nossos ossos, eles começam com esse tipo de formação também, né? E aqui existe uma melancia, tudo tem uma repetição, um padrão que a água também tem. Então, é muito interessante esses estudos desse instituto. Os estudos deles são muito profundos, eles também se dedicam ao estudo do vórtice, e eles estudam profundamente. E o John Wilkers, lá nos anos 70, também já entendendo todo esse processo desse pessoal que vinha estudando sobre, desde do Victor Schauber, né, que começou a estudar como é que a água criaria vida de novo, como é que se cria vida dentro da água de novo. Ele descobriu um padrão, ele descobriu um movimento, que é mais ou menos aquele movimento que a gente viu ali atrás agora, um padrão de repetição aonde se cria vida de novo. Então, o John Wilkers, ele criou essa forma aqui, que se chama flow forms, são bacias aonde a água vão descendo, e ele conseguiu fazer de uma forma que a água, ela dance dentro dessas bacias, e ela vai fazendo o padrão dela normal de formação, e ela cria também uma forma de infinito dentro dessas bacias. Quando ela vai descendo, ela vai fazendo mais ou menos isso daqui, e vai descendo e vai descendo. E esses flow forms são amplamente estudados, e hoje, em alguns lugares no mundo, já se usa o flow forms para refazer água. A Holanda, por exemplo, tem um experimento dentro de uma estação de tratamento de esgoto, que eles usaram grandes flow forms no tratamento dessas águas. E é impressionante o que acontece depois que a água passa pelo flow forms. Então, a água tem essa capacidade de autorregenerar-se muito grande. É muito grande mesmo. Isso daqui é uma frase, né, de Tales de Mileto, que já dizia lá, né, bem antes de Cristo, e o Tales de Mileto, ele foi um dos precursores ali da filosofia, né, e ele dizia já naquela época que ele foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que tal princípio é a água. Então, Tales afirmava que tudo é água, né? Todos os seres existentes seriam essencialmente produtos da transformação da água ou água transformada. Essa expressão tudo é água, né, através de uma longa tradição ali de Aristóteles, passou a ser considerada a primeira frase filosófica do Ocidente, né? Isso é muito interessante, né? Então, Tales de Mileto, lá antes de Cristo, já tinha estudado isso e já tinha entendido isso. E tiveram outros, por exemplo, Leonardo da Vinci foi um outro que estudou muito a água. O Leonardo da Vinci estudou porque ele não era só um artista, né? Ele era um grande inventor. A gente tem muitas invenções que vieram a partir das primeiras invenções dele, e ele também estudou profundamente a água. E ele também tinha esses tipos de afirmação, né? Que a água ela era tudo, ela é tudo.
Então, o que a gente deseja com essas pesquisas da água, o que a gente deseja com a Aqua Animal, né? A gente quer trazer um novo conceito na relação do ser humano, do ser animal e do ambiente onde todos se beneficiem grandemente, né? E assim como a água, ela pode envolver tudo e fluir e fazer com tudo se flua, tudo flua, né? E aí, principalmente essa relação do ser humano, do ser animal, que ele possa ser mais empático, mais harmônico. E a água, me parece que ela é um facilitador, né, perfeito, através desses compostos, através dessas essências que a gente coleta. Hoje, eu acredito que todos os profissionais que se relacionam com pessoas, com animais, com plantas, eles fazem parte da evolução consciente de todos eles e do planeta. Então, nós estamos num momento onde muitas profissões estão entrando dentro de outras ou estão precisando ter outros conhecimentos para poder ligar e fazer um elo mais forte. Então, todo profissional hoje que ele está se relacionando, né, com pessoas, com animais, com plantas, e todos nós, aliás, a gente está fazendo parte dessa evolução, né? E os compostos da Aqua e a água, ela ajuda muito nessa conectividade dessa rede, porque estamos todos interligados. Então, a água é um ser que ela pode caminhar, fazer todas as ligações possíveis. Deixa eu passar aqui. Isso daqui eu não vou falar muito. É uma lei que saiu no Mato Grosso do Sul sobre... Mas eu não vou falar muito dela agora. Então, a questão, né, realmente é fazer parte positivamente na vida das pessoas, animais e plantas. E aí não envolve somente, né, o profissional que vai trabalhar com pessoas ou vai trabalhar com animais. Envolve todo mundo, né? É um conhecimento que abrange todo mundo. E como eu já disse ali atrás, o profissional de hoje ele vai ter que aprender a somar, né, e integrar vários conhecimentos. Pessoal, então, a minha parte é essa. Muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. Eu vou deixar com a Romi e ela vai dar início agora aqui à fala dela. Vai lá, Romi. Obrigada, Andréia. Nesse último slide, quando a gente coloca sobre essa inter-relação entre pessoas, animais e plantas, a medicina veterinária, nesses últimos anos, começa a perceber que o conceito de família multiespécie, ou seja, as pessoas trazendo os animais para um conceito, para uma convivência muito mais profunda, com uma ligação afetiva muito intensa, os animais passam a fazer parte realmente do contexto familiar, a gente começa a perceber que faltavam um aprofundamento também da medicina veterinária ou do médico veterinário para olhar para tudo isso de uma forma mais intensa e mais profunda. Então, existe um componente emocional muito grande presente ali que pode favorecer desequilíbrios e você começa a perceber que existe uma interação entre consciências. Isso já começava, assim, particularmente como um profissional de uma medicina tradicional, começa a ser um incômodo você perceber que você precisa se aprofundar e que você precisa de ferramentas para isso.
E nesse contexto, nessa mesma ocasião que eu acabei conversando com a Andréia, eu comecei a acompanhar o trabalho dela com a água, essência das águas para os humanos, e essa vontade aí começou realmente se formatar, utilizar todo esse conhecimento, se aprofundar nas pesquisas sobre a água e aí olhar para os animais de uma forma um pouco diferente com esses compostos de campo de consciência, porque a gente precisava trazer o tutor, o proprietário do animal para dentro desse contexto, para a gente conseguir realmente acessar aquela dor, aquele problema ou aquela alteração que o animal trazia. Então, a gente começa a perceber que existe um campo de consciência dos animais interagindo com os tutores e a água como um ser consciente maior que é capaz de interagir dentro disso, trazendo essa harmonia. Pode passar, Andréia. E a gente começa a compreender, com tudo isso que a Andréia já trouxe para a gente, que a gente conseguiu pouco a pouco ir caminhando junto, que a água não é apenas água. Ela é uma estrutura complexa e vital com propriedades insuspeitadas. Isso é da Hexagonal Water, que é um site que congrega todos esses pesquisadores, que traz todas essas informações sobre a água. E a gente começa a perceber realmente que o mundo está se mobilizando, o mundo científico está se mobilizando para conhecer esse ser, esse elemento que antes se pensava que era apenas funcional, como satisfazer a sede, ou que o ser humano dependia disso, mas a gente sabe hoje que toda a vida depende disso, e que ela tem características que a gente não imaginava, e que pouco a pouco os pesquisadores foram percebendo, e aí, como também uma rede interconectada de mentes, começam a se aprofundar, a mergulhar profundamente nesse elemento, nesse ser. E a água tem uma estrutura molecular única, diferente de todas as outras estruturas, e a gente vai pouco a pouco também compreendendo o que se pode, como se pode interagir, e os benefícios que a gente pode obter com essas particularidades, com essas propriedades insuspeitadas da água. Pode passar, Andréia. Na verdade, a gente pode comparar toda essa ação, toda essa estrutura da água como uma rede líquida que interconecta todos os seres do planeta em um nível celular. Essas propriedades notáveis da água, a gente trouxe alguns mais evidentes para vocês, ou que a gente consegue até hoje saber exatamente quais são, e um pouco ainda da capacidade, mas a gente tem certeza que a água ainda vai trazer muito mais informação para os cientistas e para todos nós. A principal capacidade que a gente começa a perceber são a capacidade de formação dos clusters, muito a ver com o que a Andréia mostrou em toda a formação dela, desse movimento que ela faz, essa capacidade de se renovar. E esses clusters, na verdade, são feitos pelas ligações de hidrogênio, que na verdade, essas ligações de hidrogênio são a base dessas características totalmente únicas da água. Então, a água é um dipolo, né? Ela é formada de oxigênio, e a gente sabe disso, que é a tradicional fórmula da água, que é o oxigênio e as duas moléculas de hidrogênio, só que essa capacidade de firmeza
e de ligação, de estrutura de ligação, ela é capaz de se juntando com várias estruturas e fazer uma rede, como se, uma rede de conexão muito firme, e ela, dentro dessa formação de clusters, ela é capaz de desencadear todos os outros processos e de manter todos os outros processos que a gente vai conhecendo. Também uma excelente capacidade de solvente, a água dissolve praticamente todos os elementos e carreia esses elementos dissolvidos nela, sem perder sua capacidade de estrutura de água, sem perder sua capacidade de ligação, mas ela vai carrear aí todos esses elementos para todas as células do organismo. Então ela pode levar cálcio, pode levar todos os elementos para todos os lugares necessários para dentro da célula. Essa densidade diferenciada, que é interessante, que ela é mais pesada a 4 graus e não a 0 graus Celsius, que seria o ponto de congelamento. Então, ela nesse ponto de congelamento, é tão sabiamente formada que, se fosse ao contrário, todos os rios, os lagos, eles congelariam completamente de baixo para cima e a gente praticamente não teria vida dentro dela. Então, a gente começa a perceber que existe uma inteligência organizando tudo, dando forma a tudo isso, para que a vida no planeta possa existir. Então, quem é esse ser, esse elemento responsável por, entre aspas, ter a consciência, ter a sabedoria de como se comportar e como se transformar, esse elemento é a água, acima de tudo. A alta tensão superficial é formada por essas ligações de hidrogênio, e ela permite que materiais mais pesados, às vezes, do que ela, sejam carreados. A gente consegue lembrar disso quando a gente vê um mosquito flutuando, caminhando por cima, sobre a água. E a ação capilar, que ela é capaz de levar, desafiando a gravidade, a água sobe nas árvores, chegando em altas altitudes, para a hidratação necessária das folhas e de todos os processos necessários. Então, ela tem o poder também de desafiar a ação da gravidade. E ela é responsável pela comunicação entre genes e proteínas, porque ela é a responsável por carrear as moléculas mais importantes da vida, que são as proteínas e os genes, o DNA. O que é muito importante e que assim, a gente começa a perceber também mais profundamente é a coerência no que a água é capaz de como ela consegue se comportar. Então, a coerência se deve a uma estabilidade molecular muito grande, independente da movimentação ou da tensão que ela possa sofrer, ela mantém uma coerência. E quanto mais estruturada essas ligações de hidrogênio, mais coerente a água é considerada como uma estrutura mais coerente. E, como a gente já disse, talvez todo o segredo disso esteja realmente na disposição dessas ligações de hidrogênio. E o que os pesquisadores, os cientistas creem, é que nessa disposição dessas moléculas de hidrogênio, nessa estrutura coerente da água, é que se deve essa capacidade de memória, como a Andrea já mostrou para a gente, em várias pesquisas, vários cientistas trabalhando exaustivamente, alguns a vida inteira, sobre essa capacidade de memória, que ela é capaz de armazenar informações
e essa também é a base da Aquaessência, da Aqua Animal, de buscar nesses pontos de coletas distintos em várias regiões, porque existe todo um conceito, toda uma informação mantida naquele lugar. Isso tudo porque essa memória parece continuar existindo, apesar de várias filtrações, de ultradiluições serem feitas com essa água, e essa memória é mantida dentro dali. E quando a gente já conheceu ali, falando sobre Luc Montagnier, que foi um pesquisador, é um pesquisador muito importante para nós todos, trabalhou na descoberta do vírus da AIDS, ganhou um prêmio Nobel por isso, e ele continuou com as pesquisas sobre tudo isso, e ele começou a fazer ultradiluições com vírus e com bactérias, e ele começou a perceber que nessas sequências dessas ultradiluições, já não tendo mais nenhum princípio ativo presente ali, físico ou químico, a água mantinha a memória. Então, ela é capaz de armazenar, de reter a memória, de armazenar e de passar para outras, quando adicionadas em outros, com outras águas, ela carreia e continua levando essa memória. O aprofundamento nessa pesquisa sobre a memória da água é o grande desafio e a grande busca da maioria desses pesquisadores. Isso reafirma, por exemplo, o que Hahnemann fez começou a pesquisar, descobriu e levou a fundo, e hoje a gente consegue compreender a importância da homeopatia em todo esse sistema de tantos elementos diferentes que ele fez, as ultradiluições, sempre utilizando a água. Então, isso, além de reafirmar uma grandeza verdadeira da homeopatia, isso também serve para uma série de pesquisas e de utilidades tão grandes para a água, e nos abre a consciência que muito ainda a gente tem para aprender sobre isso. Pode passar, André. Então, Montagnier fala que descobre e começa, através de seus estudos, que nanoestruturas poliméricas coerentes são formadas na água. E isso leva a gente a pensar que essas nanoestruturas são formadas ali, são capazes de carregar também informações. A gente sabe que hoje a ciência está caminhando tanto na medicina, em medicina alopática, nos medicamentos, na farmacologia, quanto em cosméticos e vários setores da indústria cosmética e de medicamentos utilizam essas nanoestruturas, ou seja, em partículas tão pequenas você consegue ter ali um princípio ativo já suficiente para ter o seu efeito, e a água, outra vez mais, se mostra presente nisso como capaz de carregar essas nanoestruturas, que são formadas com toda a sua capacidade de coerência e de estrutura, de manter estrutura. E Benveniste fala que a memória, então, poderia ser transmitida e reinserida em outra amostra de água. Ele também fez experimentos muito interessantes, levando essa memória que estava ali inserida numa amostra de água para um local totalmente distante, e ele consegue perceber que isso se mantém. Então, são todos cientistas extremamente renomados, de uma capacidade de inteligência enorme, incontestáveis, se voltando para o estudo sobre a água. Pode passar, André.
Gerald Pollack é um cientista também bastante renomado, ele tem vários prêmios, praticamente todos os seus livros foram premiados, e ele se dedica a estudar a água também. Esse livro, que é a quarta fase da água, além do sólido, líquido e do vapor, um livro premiadíssimo, muito interessante. Nós recomendamos muito que aqueles que tenham a possibilidade de comprar e de ler esse livro, ele traz bastante informação. Ele foi muito audacioso e muito corajoso em dedicar toda a sua vida profissional para estudar, e como ele mesmo diz, que a água tinha algo a mais que o ser humano não tinha compreendido ainda, a importância da água como esse elemento crucial para a existência da vida, e que ela está presente em todas as estruturas, em todas as fórmulas, em tudo que é necessário para que exista vida, a água está inserido. E ele começa a estudar profundamente e ele descobre que a água tem uma quarta fase, além disso tudo. E essa quarta fase é por essa capacidade que a gente já conheceu agora há pouco, dela se moldar e dessa inteligência em saber o que é necessário para desencadear todas as reações físico-químicas do organismo vivo. Então, a quarta fase, e ele coloca como zona de exclusão, porque ele fala que a água é também capaz de excluir alguns elementos. Isso é dentro dela. Isso é muito importante quando a gente começa a compreender esses compostos da aquaessência, essa capacidade de utilizar a memória dos locais de coleta e essa capacidade da água excluir certas informações desnecessárias ou que sejam necessárias uma nova informação dentro do organismo. Isso também passa a ser um ponto para nós, considerado um ponto-chave da capacidade da água sendo utilizada nos compostos de campo de consciência. E ele coloca, o que é muito interessante, a gente começa a ver a partir daí que tudo está interligado, inclusive todas as pesquisas, todos os cientistas acabam, mesmo em locais distantes, com pesquisas diversas, acabam convergindo sempre para aquelas capacidades incríveis que a água tem. Existe um congresso mundial somente sobre as pesquisas, com os pesquisadores sobre a água, que congrega todos para ir, pouco a pouco, potencializando essas descobertas e trazendo à luz para a gente que intuitivamente sempre tivemos sobre a água, além desta, como a gente falou, além da capacidade apenas de hidratação, que por séculos foi um dos motivos até da gente desconsiderar a importância e tratar tão mal a água do nosso planeta. E Pollack começa a mostrar que essa água estruturada, ela é capaz, e como a gente já viu de outros pesquisadores, a trazer de volta a vida, mesmo em águas já contaminadas ou águas, entre aspas, em sofrimento. E ele começa a mostrar que isso pode ser feito de diversas formas, através das estruturas que foram descobertas, dos vórtices, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode passar, Andréia. Então, quando a água ela entra nessa sua formação de vórtice, e isso a gente observa em várias estruturas da natureza, Andréia sempre já observou nas nascentes dos rios,
E em vários outros locais, ela sempre faz esse movimento de vórtice. E quando a água entra nessa forma, ela mais facilmente entra naquela fase de água estruturada. E Pollock também mostra que a água, quando ela muda de fase, essa quarta fase, ela pode adicionar um hidrogênio a mais, que seria a fórmula H3O. Nessa fórmula H3O, e também com este movimento sempre em espiral, ele permite, na superfície das células, ele carrega a informação e faz com que a célula se abra ou permita que as ligações aconteçam para entrar proteínas, para entrar substâncias necessárias nas células e para sair substâncias de dentro da célula. Então, outra vez mais, a geometria, que a gente chama de geometria sagrada, presente em todos os sistemas, e a água inserida nisso, nos seus movimentos, ela sempre está inserida nisso. Então, a água de nascente, as águas sob pressão, as águas profundas, de lençóis muito profundos, ela se torna água estruturada. Pode passar, André. Ela também vai estar no derretimento, quando ela passa a ser no derretimento glacial, ela se reestrutura também, passa a ser chamada de água estruturada, e a gente começa a perceber o que antes, como a gente disse, intuitivamente, a gente se relacionava com a água num conceito de espiritualidade, sempre foi pensando na água como purificação, como proteção, como cura. Então, era o valor sagrado da vida, sempre foi associado à água. Por isso, a água benta das igrejas, a água fluidificada da doutrina espírita, o budismo, todas as correntes religiosas, para todas essas correntes religiosas, a água como um elemento sagrado. Intuitivamente, a gente sempre teve esse conhecimento ou essa necessidade de se relacionar dessa forma com a água. A partir dessas pesquisas, a partir do caminho que vem sendo feito, a gente consegue compreender o porquê disso. E nisso, como o André também já mostrou, Masaru Emoto vem buscar o que acontecia. Por que nesse conceito de espiritualidade, o que poderia levar aquela água a fazer algum benefício para o organismo, seja consciente ou inconscientemente. E ele começa a perceber que quando você faz a sua intenção, e aqui também a física quântica nos traz o conhecimento disso, então, quando você direciona para a água a sua intenção, seja com palavra ou com pensamento, o pensamento é uma onda, é uma frequência que vai chegar até a água levando uma informação e ela absorve aquilo lá e, como a gente já compreendeu, ela vai se organizar para manter aquela informação. Quando ele congela os cristais dessa água com várias palavras, com vários significados que cada um dava, e ele congela os cristais e observa na microscopia eletrônica, ele percebe que ela se mostra totalmente diferente, com níveis sutis ou mais densos de informação que ela recebe. Quando a gente relembra que nosso organismo é mais de 80% de água, que nosso cérebro, para poder fazer todas as reações que ele precisa, ele, através da glicose, através da energia que ele precisa para funcionar, ele libera água, a gente consegue compreender o quanto um pensamento, o quanto a nossa
mágoa, que é a má água, é capaz de fazer conosco mesmo. Então, a partir disso, você consegue compreender muito mais profundo essa interação com a água e o quanto a gente consegue se relacionar com ela em benefício próprio. Pode passar, André. Nisso, também, tanto Pollack traz para a gente a incidência da luz solar sobre a água. É uma das bases, a luz solar azul, uma das bases do Ho'oponopono. E aí a gente consegue compreender que através que a luz solar, ela estimula a eliminação, a ativação ela libera biofótons, que vai estimular a água através da cor azul, que é a cor da cura. Ela vai potencializar a cor dentro da água com a ativação da luz solar. E a gente relembra que Bach começou a fazer suas pesquisas coletando as flores com o orvalho da manhã, ou seja, com aquela água presente nas pétalas. Ele coloca num pote coletor e ele deixa essa luz, essa água sobre a ação da luz solar. Mais uma vez, a gente tem presente pesquisadores diversos compreendendo esses mecanismos, ou seja, a luz solar ativa através da eliminação dos biofótons sobre a pétala das flores, liberando ali naquela água, que vai receber diluições e que vai ser mantida, colocada dentro do frasco. Da mesma forma, os compostos da aquaessência vão trazer toda essa energia contida ali na água, coleta da água nesses diversos pontos, recebem também ativação do sol, da nossa luz solar, e por isso a gente consegue perceber nuances diferentes, às vezes de águas coletadas em cavernas, uma energia completamente diferente, às vezes de uma água que recebe luz solar o tempo todo, presentes nesses compostos da Aqua Animal. Pode passar, André. Antes da gente entrar nos campos mórficos, eu só queria, pode deixar esse slide, André, eu só queria trazer uma frase que o Benveniste traz para a gente, que eu considero muito importante, que é um resumo de tudo que a gente já falou até agora, que a água é como um gravador que carrega as informações, independente de original molécula ainda existir ou não ali. A água é tão importante para a transmissão de energia como de informação. Então, através de uma gama de ensaios e experimentos, ele obteve evidência provando que ondas eletromagnéticas de criaturas vivas afetam os arredores. Outra vez a gente olha para as coletas da aquaessência, que cada local ele está impregnado de informações dessas criaturas vivas que estão ao redor delas. Essas informações são coletadas por nós, estudadas, trazidas, pesquisadas e direcionadas para daí entrar dentro do campo informacional de animais, de pessoas e de plantas. De que forma? Aí a gente entra em Hubert Sheldrake, nos campos mórficos, que ele estuda e traz o conceito dos campos de consciência. Ou seja, todos nós, pessoas, animais, plantas, nós temos um campo de consciência que nos envolve. Esse campo de consciência interage com outros campos de consciência presentes. E aqui a gente entra diretamente na relação do ser humano com os animais. O vínculo afetivo, o vínculo de amor, é um potencializador da interação desses campos de consciência,
onde um campo vai interferir no outro positivamente ou negativamente. A gente começa a compreender mais profundamente o quanto um contexto familiar, um contexto de dor, de ausência, de perda, de negações profundas, às vezes naquele campo familiar, vai interagir no campo de consciência do animal. E aí a gente tem uma malha de interconectividade muito grande para compreender algumas doenças que podem coexistir em tutores e em animais, ou algumas doenças que vão acabar se apresentando muito mais nos campos de consciência dos animais, mas é uma problemática, é uma dor no campo do tutor que ele acaba absorvendo ou que ele acaba filtrando. Os animais, na verdade, eles vêm ao longo de milênios interagindo com os seres humanos, e a gente fala que os animais nos escolheram. Na verdade, o cão, sobretudo o cão e o gato, também o cavalo, mas sobretudo o cão e o gato como animais domésticos, eles escolhem o ser humano inicialmente como uma necessidade de busca de alimento mais fácil, ou seja, era muito mais fácil do que ter que sair para caçar. Ele está ao redor dos humanos, que passam através da agricultura ou através da caça, ter sobras de alimentos, e aí o animal começa a se domesticar. Mas esta capacidade tão grande dos animais, de inteligência, de capacidade de conectividade, de consciência, ele acaba se tornando um elo extremamente importante para o ser humano. Hoje faz parte praticamente de todos os lares, na grande maioria. A gente já tem mais animais do que filhos, do que, né, a quantidade de animais por família é muito maior do que seus próprios membros familiares, por essa capacidade afetiva que ele desencadeia, que ele traz para o ser humano. Eles não são vítimas, eles são companheiros nossos de jornada, e quando você começa a compreender essa malha que existe de conexão de consciência, de informação entre esses seres, a gente começa a enxergar também a medicina veterinária de uma forma diferente, a capacidade de cura de uma forma diferente, porque a gente começa a olhar o sistema como um todo e a gente começa a pensar em cura, em uma ação terapêutica sobre toda essa família multiespécie. E é por isso que a gente não consegue, na Aqua Animal, dissociar e olhar o animal como uma doença. Então, a gente passa a não mais olhar como uma diabetes que está ali presente, uma cardiopatia que está ali presente, uma alteração dermatológica, mas todo um sistema que precisa ser olhado e ser cuidado. Sheldrake, ele também recomendo a quem ainda não tenha lido o livro Os Cães Sabem Quando o Seu Dono Vai Chegar em Casa. É muito interessante esse livro, ele começa a mostrar o que a gente sempre justificava, que os animais, que os cães tinham um olfato mais potente que o nosso, uma audição mais potente, e a gente começa a perceber que existe alguma coisa muito mais profunda além disso tudo. Quando ele começa a fazer as pesquisas com várias pessoas, pedindo pessoas de toda parte do mundo, até hoje ele faz isso, para darem informações quando o tutor estava em viagem, quando ele decidia voltar para casa, aonde estivesse, mesmo longe, distante no trabalho, os animais já começavam a se movimentar. Então, através de câmeras colocadas no ambiente, quando o tutor faz a intenção,
em horários diversos, não sempre o horário de volta do trabalho, por exemplo, o animal já se direcionava para a porta, já ficava na janela e já se preparava para tudo isso. A doutora Rosângela Arn, que é uma médica pesquisadora brasileira da fisioquântica, que também reproduziu esse experimento por uma curiosidade muito grande, isso foi aleatório, o esposo dela começa a perceber que ela sempre viajava muito, e que a cachorrinha dela sabia. Então ele já sabia quando ela ia voltar para casa, porque a cachorrinha já se direcionava e já se prontificava a recebê-la. A gente começa a perceber que esse campo é muito mais profundo. Essa interação de campo de consciência, a gente volta a lembrar da água presente na grande maior parte do nosso organismo, da nossa célula e da nossa constituição cerebral. Então, como o agente, assim, um agente que possibilita que essas informações possam interagir e intercambiar entre os campos. Pode passar, André. Se a gente compreende esses campos de consciência, a gente começa a compreender a necessidade de estar melhor conectados. Como terapeutas de diversas áreas, que seja da medicina veterinária integrativa, terapeutas florais, os terapeutas de campo de consciência, a gente começa a perceber a grande importância de nós, como terapeutas, nos prepararmos para compreender aquele campo de consciência que existe ali, aquela interação que existe entre o tutor e seus animais, para que a gente consiga acessar mais facilmente. E aí o terapeuta passa a ser participante também. Quando você recebe um tutor e você recebe um animal para interagir com a história de vida dele, com a história de vida daquele animal, você começa a perceber que essa conexão precisa ser muito mais profunda, para que você possa começar a compreender aonde cada consciência tem seu papel e aonde a sua consciência como tutor entra dentro disso. Então, estarmos preparados, nos preparar antes de cada atendimento para sermos um facilitador. Na verdade, o terapeuta é isso, é o facilitador deste campo de consciência, passa a ser uma tríade desse campo de consciência que está ali. A gente tem que lembrar que nosso pacientezinho animal, ele não verbaliza suas emoções, seus sentimentos. Nós necessitamos do tutor para trazer essa informação. Por isso, a capacidade, a conexão intuitiva do terapeuta é muito importante. E por isso que cada vez mais as comunicações intuitivas se fazem necessárias para os terapeutas quando a gente entra dentro dessa dinâmica familiar ali presente. Então, a capacidade intuitiva para essa comunicação com o tutor e com os animais. Pode passar, André. Como nós dissemos, a Aqua Animal, ela vai focar numa tríade, que é o tutor, o animal e o médico veterinário. Por isso, a gente não vai olhar para os animais sobre o ponto de vista da doença, e sim do ponto de vista da saúde, de potencializar aquelas virtudes, como a Andrea falou, que todos nós, como seres humanos, e os animais e as plantas, essas virtudes precisam ser olhadas, buscadas novamente, e elas são encontradas quando você traz
neste campo de consciência a informação do equilíbrio novamente. Neste momento, nós contamos com 15 compostos para as principais, através das nossas pesquisas, para os principais fatores de maior desequilíbrio dos animais e aonde a gente compreendeu que a gente precisa agir, que os compostos da água precisam entrar para facilitar esse equilíbrio novamente. Então, existem compostos específicos para cães, outros específicos para gatos, porque quando a gente começa a olhar para a ancestralidade desses dois seres, cada um tem um componente, cada um tem uma história, cada um tem um ancestral para olhar para trás, para trazer o equilíbrio, para a hierarquia e para a ordem, colocar no sistema, como até mesmo a constelação sistêmica fala, colocar ordem nesse sistema de ancestralidade. E alguns compostos são para os dois, que a gente consegue atuar tanto para cães como para gatos. O Aqua Animal Equilíbrio, ele trabalha os desequilíbrios emocionais, que acabam levando às disfunções endócrinas dos cães e dos gatos, desencadeando diversas doenças como diabetes, hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, o hipoadrenocorticismo, hipertireoidismo. Então, as alterações hormonais sexuais, e os distúrbios por castração precoce, distúrbios emocionais levados por castração precoce e a senilidade precoce também. Pode passar, Andréia. Cada composto, vocês podem perceber, a gente está inserido na geometria sagrada, respeitando toda essa particularidade, essa potencialidade da água. O Aqua Animal Pass são compostos que vão auxiliar nos sintomas emocionais que acabam levando à agressividade dos cães e dos gatos, distúrbios compulsivos, hiperatividade, transtorno obsessivo e compulsivo, automutilação, apetite pervertido. A gente consegue a vocalização, o latido excessivo, e a gente consegue perceber que existe particularidades espécies específicas de cães e gatos para determinados tipos de transtorno, de dermatite por lambedura, pela automutilação. Então, cada um no seu contexto, o terapeuta consegue, entrando desse contexto, descobrindo, recebendo essas informações, o que acabou desencadeando. Então, a gente sempre está focado em trazer de volta o equilíbrio, que a gente vai atuar lá naquela causa inicial que desequilibra o nosso corpo mais sutil, para depois chegar no corpo físico. Pode passar, André. O Aqua Animal Imuno, ele atua harmonizando os desequilíbrios emocionais que acabaram levando às doenças imunossupressoras. A gente sabe que a causa para alterações imunossupressoras são extremamente ligadas ao desequilíbrio emocional. Então, a gente melhora o sistema imunológico, melhorando toda a capacidade de resposta novamente do organismo, naquelas alterações de demodicose, de outras parasitoses cutâneas, também em doenças, em alterações autoimunes, como nas reabsorções odontoclásticas felinas, gengivostomatite felina e nas graves doenças periodontais, de ações por baixa imunidade. Também podem, na prevenção de sinais,
desencadeados nos sintomas ou nas alterações que a gente sabe que são os processos inflamatórios crônicos decorrentes de doença periodontal. Pode passar, André. Só para enfatizar para vocês, cada cor dos compostos foi cuidadosamente elaborada, pensando também nas ações das cores ligadas, no potencial das cores ligadas na água. O Aqua Animal Derma, eles vão auxiliar esses tratamentos, assim, as causas emocionais que levaram às doenças dermatológicas, principalmente a atopia. A gente sabe o caminho árduo, difícil, tortuoso de tratar um animal com dermatite atópica. Às vezes a gente utiliza todas as ferramentas que a gente tem de conhecimento e ainda o quão difícil é tratar. As otites de repetição, que você está sempre tratando e o animal retorna com otite. Este contexto é um contexto muito fortemente ligado com o emocional do tutor. A continuidade dessas doenças crônicas repetitivas, que às vezes você não consegue equilibrar, precisa muito entender o contexto familiar envolvido, e é muito importante a interação, a aceitação do tutor de entrar nesse campo e trabalhar junto. Pode passar, André. O Aqua Animal Calmate vai atuar aquele medo excessivo, o transtorno por temor, né, dos fogos, de trovões, a agressividade por covardia, síndrome do pânico, e que alguns animais têm, seja por barulho, ou seja por andar de carro, até mesmo pelas idas no banho-tosa ou no médico veterinário. A incontinência urinária e urinar em locais inadequados, onde você está constantemente tratando de educar, dando reforço positivo, e mesmo assim o animal sofre um pouquinho para estar harmonizado. Pode passar, André. O Aqua Animal Qi ou Qi, a gente traz muito do conceito da medicina chinesa, da energia vital, de harmonizar essa energia vital, e aí principalmente atuando nos processos de hemoparasitose, das trombocitopenias, que são as diminuições de plaquetas, as doenças renais crônicas dos cães e gatos. Então, a gente harmonizando quanticamente medula óssea, rim, a glândula pineal, a suprarrenal, fígado, baço, você consegue trazer um equilíbrio para o corpo todo, atuando sobre essa energia vital dos cães e dos gatos. Pode passar, André. E a gente, nosso protocolo, esse sim, a gente elaborou um protocolo, que é o protocolo oncológico, porque quando a gente está nesse estágio já de desequilíbrio mais profundo no nosso corpo físico, no corpo físico dos animais, a gente sabe que a gente precisa atuar em várias frentes, em vários sítios emocionais, em vários sítios de desequilíbrio. Então, a gente precisa, pouco a pouco, ir limpando, harmonizando, trazendo pouco a pouco o equilíbrio, que seja, nesse caso também para pacientes terminais, que seja para trazer um equilíbrio e uma qualidade de vida adequada, focando no que a gente consegue harmonizar para melhorar, para que esses nossos pacientes consigam viver o tempo que eles ainda teriam para viver, mas com uma qualidade de vida superior,
e, em alguns casos, a gente consegue remissões de sintomas, dos sintomas mais intensos, e você consegue equilibrar melhor. Todos os compostos da Aqua Animal vão então atuar no campo de consciência dos animais, vão acabar por uma ação conjunta, como a gente compreendeu, por esses campos mórficos, esses campos de consciência, atuando também no campo familiar. E por isso a gente estruturou o curso Animal Consciente para que terapeutas, veterinários, para que as pessoas, até mesmo para os tutores que queiram compreender um pouquinho mais esse campo de interconectividade, compreender um pouquinho mais o quanto a gente consegue harmonizar e equilibrar. Então, eu vou passar para a Andrea mostrar para vocês, falar para vocês agora sobre o curso Animal Consciente, e quero agradecer bastante a participação de todos. A gente se coloca à disposição para tirar sempre as dúvidas, tem nossos contatos de Instagram que vocês, e do Telegram, que vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigada. Andrea, passo a palavra para você. Obrigada, Romi. Muito bom mesmo, né, pessoal? Então, a gente vai promover esse curso, eu e a Romi vamos ministrar, vamos ser facilitadoras desse curso, né, que vai acontecer do dia 3 e 4 de outubro, vai ser um curso online, e as informações desse curso, né, nós trouxemos bastante informações para vocês aqui hoje, mas mais informações estão lá na bio do Instagram, do nosso Instagram, que é aqua_animal22. Então, a gente traz todas as informações lá para vocês. Vamos mergulhar mais ainda em todos os temas e os tópicos que nós trouxemos aqui hoje. Então, é um curso, assim, muito interessante, porque a gente ainda vai mergulhar muito mais na água, nos locais de coletas, vamos destrinchar mais ainda os compostos, né? Falando de onde eles vêm, quais são as virtudes de cada essência que está ali, está dentro de cada composto desse. E as nossas informações também tem um WhatsApp aqui, que está na tela aqui para vocês, né, tirarem qualquer dúvida que vocês precisem. A gente também tem o site aqua.com.br, a parte da Aqua Animal já está ficando pronta também, e lá nós temos várias informações. Então, temos informações ali de página no Facebook, de e-mail, de telefones para contato, e em breve nós já vamos também ter um canal dentro do Telegram para que as pessoas, os médicos veterinários, os tutores e pessoas, terapeutas que queiram se conectar com a Aqua Animal, para que a gente faça um canal ali com bastante compartilhamento de casos e muitas informações para vocês. Esse curso também, para quem se inscrever, ele vai ficar gravado durante um tempo, caso a pessoa não consiga assistir tudo nos 2 dias, então também ele vai ficar gravado. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui até agora, agradeço muito a Romi por fazer parte disso tudo e por ter trazido tantas informações importantes para nós hoje aqui. Então, me despeço de vocês aqui e até mais. Muito obrigada.